Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dani Duarte. Nós vamos falar agora sobre o decreto 5.154. Geralmente a gente fala 51, 54, de 23 de julho de 2004, que regulamenta esse parágrafo, né, segundo do artigo 36 e dos artigos 39 a 41 da Lei 93/94 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e da outras providências. A gente geralmente chama esse documento de regulamentação da educação profissional no Brasil. Então, quando cai nos editais, inclusive voltar aqui e mostrar para vocês, né, que os conteúdos que a gente ficou de trabalhar nessa nossa nova lista. Aí a gente tem esse decreto e tem o decreto 5.840 de 2006, que é o que trata sobre o PROEJA, ok? Que é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos. Eu estou falando sobre os dois, né, citando o outro também, porque é outro documento curtinho que vai tratar também sobre essa parte, né, de educação de jovens e adultos, mas atrelando também a educação profissional, ok? Então, a educação profissional prevista, né, no artigo 39 da Lei 93/94 de 1996, a nossa LDB, observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, será desenvolvida por meio de cursos e programas de qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores. Importante sempre lembrar que a gente não está falando também só de formação inicial, nem só de formação continuada, mas de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. E aí, da mesma forma que a gente tem lá a LDB tratando, né, sobre não só sobre educação básica, mas também, né, sobre educação nível superior, incluindo graduação e pós-graduação, entender que toda essa legislação sobre educação profissional vai tratar também de graduação e pós-graduação, tá? Os cursos e programas de educação profissional, de que tratam os incisos 1 e 2 do CAPT, serão organizados por regulamentação do MEC em trajetórias de formação que favoreçam a continuidade de formação. Sempre importante observar essas palavras aqui, tá? Esqueci de colocar aqui a canetinha, mas sempre importante observar esses vocabulários, assim, esses termos, tá? Trajetória de formação, continuidade de formação, porque volta e meia as bancas gostam de cobrar alguns termos, e aí a gente acha que parece que tudo faz sentido, né, dentro daquilo que a banca está colocando na questão, mas existem termos próprios que estão na legislação, tá bom? Então, no parágrafo segundo, para os fins do disposto neste decreto, consideram-se itinerários formativos ou trajetórias de formação as unidades curriculares, né, de cursos e programas de educação profissional em uma determinada área que possibilitem o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. Eu coloquei isso aqui de rosa, não foi nem pelo simulado de agora, se eu não estou enganado, mas porque isso já caiu em outros concursos, tá? Então, itinerários formativos ou trajetórias de formação. Se ligar nesses termos. Será permitida a proporção de projetos de curso experimentados com carga horária diferenciada para os cursos e programas organizados na forma do previsto no que está previsto no parágrafo primeiro, conforme os parâmetros definidos em ato do ministro de Estado da Educação. E no artigo 2º, a educação profissional observará as seguintes premissas: organização por áreas profissionais em função da estrutura ocupacional e tecnológica, articulação de esforços das áreas de educação, trabalho e emprego e da ciência e da tecnologia, a centralidade do trabalho como princípio educativo. Isso não é uma coisa nova para ninguém. Então, a pessoa que já
quando eu falo ninguém, eu tô para ninguém, eu tô falando no sentido de a pessoa está estudando para o concurso, não caiu de paraquedas hoje, né? Está estudando para o concurso, ela já viu falar disso aqui porque já estudou LDB, tá? Então, se de repente alguém não estudou LDB, aí, né, eu não estou nem considerando essa possibilidade aqui nesse momento, tá? E a indissociabilidade entre teoria e prática. Então, é, as bancas costumam até misturar, né? Colocar dissociabilidade, tirar o trabalho, né, como né, dessa centralidade como princípio educativo. Aí gosto de mexer nisso aí para confundir as pessoas, tá? Artigo 3º, os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores referidos no inciso, o primeiro inciso do artigo 1º, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização em todos os níveis de escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, ok? Então, de novo aqui, ó, não sei o que é itinerários formativos, volta lá para ver a definição, que isso já caiu em concurso, ok? Quando organizados na forma prevista do parágrafo 1º do artigo 1º, os cursos mencionados no caput terão carga horária mínima de 160 horas para a formação inicial, sem prejuízo de etapas posteriores de formação continuada, inclusive para fins dessa lei aqui 12.513 de 2011, que é uma lei que trata sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec, ok? E tem outras também, outras questões sobre as quais essa lei trata. Os cursos mencionados no campo de articulação, preferencialmente, ter cuidado, porque a banca vai lá e tira esse preferencialmente, bota obrigatoriamente. Então, esses cursos serão articulados com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação de níveis de escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com aproveitamento dos referidos cursos, fará jus a certificados, tanto de formação inicial quanto de continuada para o trabalho, ok? Esse artigo 4º, ele traz a forma como a educação profissional técnica de nível médio, como está disposto na nossa LDB. Por isso que é importante saber que lei é o quê, tá? Para não ficar só 93, 94 para 96. É LDB. Será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio. Então, como é que essa educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida e articulada com o ensino médio? O que que ela tem que, né? O que que essa articulação vai observar? Os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo CNE, e aí volta e meia, os concursos cobram alguns documentos que têm a ver tem as diretrizes, né, mais específicas, e tem também uns documentos que regulam, que tratam sobre a mesma questão, tá? As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, ok? Porque a gente sabe, né, que a Bahia vai ter uma realidade, o Rio de Janeiro vai ter uma realidade, então os sistemas de ensino, eles têm essas normas complementares também. E as exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico, ok? A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio dá-se-á de forma. Esse pedaço aqui também não é novo, tá? Quando eu falo, volto a dizer, não é uma pessoa que vai cair de paraquedas e vai assistir só essa aula. Já assistiu outras aulas, já viu outras coisas. Então, essa parte aqui que trata do ensino integrado, né, de forma integrada, de forma concomitante, né, e subsequente, são três termos que a pessoa, nessa altura do campeonato, já tem que dominar, tá bom? Se não domina, tem que voltar nos outros documentos para aliar com esse conhecimento aqui. Então, essa articulação, ela pode ser integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental. Tem que ter cuidado com isso aqui, porque as bancas mudam isso aqui, tá? Tiro somente, mudo para ensino médio ou para alguma outra coisa.
sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única. Aí tem que lembrar aqui é uma matrícula única, ok? Eu estou falando aqui do ensino integrado. E aí o aluno tem que já ter terminado, né, o ensino fundamental, ele vai ter uma habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino. Aí tem a possibilidade do concomitante, oferecido somente a quem tenha, né, já tenha concluído o ensino fundamental, né, ou esteja cursando o ensino médio, né, como o próprio nome diz, concomitante, na qual a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, e instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades de educação, né, educacionais disponíveis, ou em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementariedade, visando o planejamento e desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados. Aí tem que se ligar nisso aqui, porque pode acontecer, né, dessas três formas aqui, ok? E o último caso, que é o subsequente, que é oferecido somente a quem já tenha concluído o ensino médio. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive já fez questão sobre isso aqui, mas não a partir desse documento. Então, por isso que é importante associar as ideias das coisas para poder reforçar mais ainda, tá bom? E aí, como eu já comentei antes também, né, a gente chega, a gente no Instituto Federal, a gente já fala logo assim, o integrado, né? Quando a gente fala integrado, já pressupõe que a gente está falando do ensino médio integrado. O subsequente já pressupõe que a gente está falando do curso técnico de, seja o que for, de informática, de eletrônica, né? Que é oferecido a pessoas que já concluíram o ensino médio, tá bom? Essa parte aqui, na hipótese prevista, no inciso o primeiro do parágrafo primeiro, a instituição de ensino deverá observar o inciso do artigo 24 da LDB e as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, ampliar a carga horária total do curso, a fim de assegurar simultaneamente o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições para a preparação, né, para o exercício de profissões técnicas, tá bom? Lembrando que essa parte aqui do integrado, tá? E os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, né, vão ser organizados no que concerne aos objetivos, características e duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo CNE. Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, incluirão saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento. O que é uma etapa com terminalidade? É a conclusão intermediária de cursos de educação profissional técnica de nível médio ou de cursos de educação profissional tecnológica de graduação que caracteriza uma qualificação para o trabalho claramente definida com identidade própria. Então, a definição já vinha aqui. E por que está de rosa? Porque caiu no último concurso do IFBA isso aqui, tá? E teve muita gente que falou, lá, me lasquei. Porque é um documento curtíssimo, mas percebo que, assim, é uma densidade de informações, né? Então, entender essa questão de etapas com terminalidade. Volto a dizer, as bancas vão lá e fazem questões bem curtinhas. Aí bota a letra A, bota a letra A, a letra B e tal, aí bota lá, etapas com terminalidade. Aí coloca itinerários formativos, coloca esses termos, e aí, se a pessoa ela não leu isso em lugar nenhum, não estudou, não marcou, não anotou, ela vai ter dificuldade de lembrar, tá? As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, compondo os itinerários formativos, que é, né, sobre os quais a gente já falou aqui também, e os respectivos perfis de profissionais, perdão, os perfis profissionais de conclusão, os cursos de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de educação profissional tecnológica de graduação
conduzem à diplomação, né, após a sua conclusão com aproveitamento. E aí, lembrando, né, que organizados em etapas com terminalidade, tem essas saídas intermediárias, tá? Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, aqui, para obtenção, né, desse diploma, técnico de nível médio, o aluno deverá concluir seus estudos de educação profissional técnica de nível médio e de ensino médio. Então, não é só, eu peguei lá as minhas disciplinas do ensino médio, terminei meu curso, acabou. Lógico que, né, tem uma possibilidade de os alunos também fazerem o curso em 3 anos e não em, em 4, mas é necessário, né, concluir tanto a parte profissional técnica de nível médio quanto o ensino médio para poder terminar, ok? E aí o documento é isso. Não é um documento longo, mas tem termos aqui muito importantes e foi bem cobrado pelo menos assim, no último IFBA, e também a gente tem questões do IFMG do ano passado, do Instituto Verbena, tem questões do IFS. Então, são documentos bem cobrados. Esse é o próximo sobre o qual a gente vai falar. Aí é isso. Bye, bye.